Chegou a sexta-feira, hoje é 31 de maio de 2019. Último dia do mês, Renato, e está no ar o mais completo boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Confira agora os principais destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Você vai saber todos os detalhes do ProURB, lei sancionada no começo do mês que vai permitir a regularização de lotes e expansão da zona urbana. Ao vivo, vamos conversar com o promotor Breno Lintz. O Ministério Público teve essencial participação nessa demanda da comunidade. Ouça também, caravana de serviços que mobiliza todas as secretarias municipais chega ao bairro Luizotti de Freitas. É mais uma edição do Uberlândia Viva neste domingo. Prefeitura inicia recapeamento da rodovia municipal Joaquim Ferreira. E ainda o mês está acabando, mas ainda dá tempo para mais ações do Maio Amarelo. Ação nos terminais de ônibus reforça comportamento seguro de passageiros. É bom saber que você está conectado conosco. Essas e outras notícias a partir de agora com José Pedro Bezerra e com Renato Faria na Rádio Nossa Cidade. Uberlândia no ar pra você. Renato, sabia que hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco, meu cara, e que a Prefeitura realiza várias ações pela cidade sobre esse tema? Muito bacana, né, José Pedro? A Prefeitura sempre pensando aí na saúde da população. Lembrando também que domingo tem Uberlândia Viva, quero ver todo mundo lá no bairro Luizotti de Freitas. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto. É verdade. Lembrando que a equipe da Rádio Nossa Cidade está sempre no ar por meio do sistema de áudio da Prefeitura. Estamos ao vivo no Facebook. Enquanto você nos acompanha, pode fazer comentários e participar conosco. Sua sugestão, opinião, elogio ou crítica é sempre importante para nós. E se você quer conferir qualquer uma das nossas edições passadas, todos os nossos programas podem ser ouvidos pelo Spotify. Basta buscar por Prefeitura de Uberlândia no aplicativo. Nossas notícias estão também na íntegra no Facebook da Prefeitura e no nosso canal do YouTube. Rádio Nossa Cidade. A gente abre esta edição recebendo nos nossos estúdios o promotor de justiça Breno Lintz. Em pauta, o programa de regularização de núcleos urbanos irregulares, resultado de muitas audiências públicas e entendimento entre a comunidade, a Prefeitura, o próprio Ministério Público e a Câmara Municipal. Doutor Breno, seja bem-vindo aos estúdios aqui da Rádio Nossa Cidade. Eu que agradeço a participação e espero que eu possa ser bem claro para as pessoas e ajudar aqueles que querem essa informação por ter um parente ou alguém que esteja nessa situação que Uberlândia vivenciou durante muito tempo. Então vamos começar abordando essa questão, fazer um histórico, por que essa lei foi sancionada. Conta pra gente um pouco sobre isso, doutor Breno. Olha, essa lei nasceu com a ideia de regularização de núcleos no Brasil inteiro, núcleos, pessoas que se aglomeram em várias situações. Algumas em forma de bairros, outras em forma até mesmo de favela. E ela veio para poder regularizar até o direito de laje. Ou seja, isso é importante para uma região como o Rio de Janeiro, em que uma pessoa às vezes está na favela e ele mora no segundo andar de uma edificação qualquer e ele não tinha a menor possibilidade de ter um documento relativo a esse espaço. E agora veio essa REURB para poder regularizar tudo que há de estranho nessa organização urbana das cidades no Brasil. Então ela vai ao encontro da população carente que necessitava de uma ajuda do poder público para poder regularizar toda essa situação. Há uma dificuldade muito grande no Brasil da questão da habitação. O Brasil cresce a todo dia, a toda hora. Uberlândia, por exemplo, eu acredito que a cada legislatura Uberlândia tenha 40 mil habitantes a mais. Por mais que uma prefeitura queira fazer, queira procurar entregar casas populares, imóveis populares numa determinada região, aqui em Uberlândia, por exemplo, ele esbarra muito com a burocracia
dentro da Caixa Econômica Federal, dentro do governo federal. Então, imaginar que um prefeito pudesse entrar numa cidade e preparar 40 novas residências em 4 anos de mandato é uma coisa extremamente difícil. Uberlândia, eu acredito que encontra-se nesta situação. Por mais que o Odelmo possa tentar ir atrás, e agora eu até participei junto com ele de uma nova análise sobre onde poderíamos colocar novos núcleos feitos pela casa própria, por mais que ele tenha vontade, ele esbarra na burocracia. Uberlândia é mais problemático ainda porque o crescimento dele é tão rápido da cidade que é aí que esbarra mesmo. Mas ele está lutando, estabeleceu agora, juntamente com o Rubens, secretário, determinados locais que poderão receber o Minha Casa Minha Vida, e está esperando o investimento da Caixa e do governo federal aqui. Mas, além disso, durante alguns anos, principalmente os anos que se passaram, que Uberlândia crescia mais rápido ainda, houve uma questão de loteamentos irregulares em Uberlândia. Esse loteamento nasce por causa dessa dificuldade que o governo federal tem de transferir para o município, aí eu falo a burocracia, a possibilidade de criar Minha Casa Minha Vida e a moradia para as pessoas. Como foram crescendo demais esses loteamentos e nós não conseguíamos fazer uma fiscalização a tempo e modo, em virtude de que é humanamente impossível, pelos fiscais que a prefeitura tem, pela polícia militar e também pelo Ministério Público, que eram pequenos diante daquilo que estava crescendo demais em Uberlândia. Veio a lei da REURB, que foi criada para o Brasil inteiro, e ela se amoldou ao problema de Uberlândia de uma forma que vai facilitar o trabalho da prefeitura, o trabalho da justiça, o trabalho do Ministério Público, o trabalho da área de saúde, de tudo. Por quê? Como era os 110 loteamentos que a gente não tinha condição de saber nem o nome da pessoa que morava nesse local. Era um problema sério. Por quê? A pessoa não tinha um comprovante de residência, a pessoa não podia se apresentar junto a uma unidade de saúde, porque ela não tinha como comprovar onde ela morava. Ela ficava no escuro, né? Ela ficava no escuro, e para a justiça dificulta demais, porque existem litígios, tanto na área criminal como na área civil, que você precisa chamar a pessoa. Então nós não tínhamos como chegar nessas pessoas. Eu conversei com o prefeito Odelmo, conversei com o secretário Rubens, coloquei para eles a importância da gente ter a nossa lei municipal. Ele atendeu de pronto a necessidade, ele atendeu as reivindicações do povo no sentido de fazer essa regularização, porque é importante para aquele também que comprou o espaço de terra e quer ter como seu a matrícula do seu imóvel para poder negociar, para poder transferir no caso de morte da pessoa, e ficava tudo muito vago. Ele entendeu que isso era importante, o Rubens de pronto ajudou e fez a elaboração dessa lei rapidamente, e agora nós estamos dando a startada para a regularização em Uberlândia dos núcleos que foram criados até dezembro de 2016. Além desse núcleo de 2016, que são núcleos na área rural, nós resolvemos também fazer para o entorno dos lagos em Uberlândia, dos lagos e dos rios, vamos dizer assim, né? Para que facilitasse a fiscalização da questão ambiental. Essa é até bem mais importante para o Ministério Público
do que propriamente para a prefeitura. Mas eu demonstrei que era importante isso para também a gente ter conhecimento de quem está lá, para poder procurar aquele que transgredisse uma norma ambiental e a gente pudesse buscar a restauração, a recomposição da pessoa certa. E ainda veio uma terceira lei, que é a do sítio de recreio. Por quê? O que fosse no entorno de Uberlândia até 2 quilômetros, nós tínhamos que regularizar da forma como estivesse. E esse sítio de recreio veio para regularizar também alguns núcleos que estão irregulares, mas que não eram atingidos pela ProURB, porque a ProURB é um núcleo sedimentado, colocado naquele lugar até dezembro de 2016. E alguma coisa foi feita em 17 e 18. Só que não poderíamos aceitar também a zona rural tomar inteira por essa situação, porque, por exemplo, a secretária Valquíria nos mostrou preocupação, porque a zona rural estava transformando em urbana, e a gente se esquecendo que dependia deles para hortifruti granjeiro, que estava acabando em Uberlândia. A Ceasa estava reclamando porque tinha que buscar fora de Uberlândia coisa que a gente, tempos atrás, plantava só aqui, então estava ocasionando um problema. E a gente não pode deixar, sem um projeto estudado, crescer a área urbana em zona rural, porque traz problemas futuros. Então agora nós vamos, a semana que vem, acredito que terça-feira, assinar o primeiro ajustamento de conduta com um condomínio para servir de modelo, e isso vai ser o ponto de partida para que a gente possa saber onde estão os uberlandenses, onde moram, quem são, e também para que o próprio município não saia prejudicado, porque residir em Uberlândia, extrair água de Uberlândia, ocupar espaço em Uberlândia, pressupõe uma compensação, que seria IPTU e outros impostos que têm que ser pagos, e que acabam melhorando o orçamento de Uberlândia e trazendo mais benefício para a população. E isso, em síntese, era o problema que nós vivenciamos. Mas nesse momento, qual que é a orientação para quem quer regularizar a sua área, então? Olha, a pessoa que tem intenção de regularizar deverá, primeiro, procurar a pessoa que é proprietário da terra onde ela se encontra. Porque às vezes ela tem um contrato, mas a matrícula da gleba de terra está em nome de X. Ela terá que procurar o X e, juntamente, um grupo de associações ou um grupo de pessoas de determinado condomínio, juntamente com o dono da terra, procura o Ministério Público. A gente vai encaminhar para a prefeitura o ajustamento de conduta, como ele deve ser feito, e quando chega na prefeitura, o Rubens vai entregar para a pessoa as diretrizes, como, por exemplo, fazer um mapeamento, fazer uma planta baixa, fazer georreferenciamento do local, e a partir daí, quando a prefeitura tiver tudo isso na mão, ela autoriza o cartório a fazer a matrícula daquele espaço de terra que a pessoa está ocupando, e ele passa a ser um legítimo proprietário com um legítimo documento. Então, resumindo, isso aí foi algo que demandou, a situação de Uberlândia demandou, e várias instituições se reuniram para resolver um problema. A gente pode colocar isso? Foi. O Rubens me apresentou algumas preocupações. O Ministério Público tinha certeza de que isso ocorreria, uma procura pela reurbanização específica prevista na lei federal. E aí eu e o Rubens fomos conversar com o Odelmo
para que ele autorizasse a elaboração dessa lei, porque seria a medida mais adequada ao momento que Uberlândia vivia e que o próprio Brasil passou e que autorizou assim ser feito. Eu tenho que esclarecer que essas pessoas que estão nesses condomínios, eles pagaram pela terra e alguns até após ser fruto de invasão, houve um acordo entre o próprio proprietário da terra com as pessoas que invadiram e houve a comercialização por meio de venda da área. Então esses todos estão aptos a já se enquadrar nessa lei. E nós fomos além, conversando com o prefeito, dizendo o seguinte: existem alguns locais que possuem ocupação pública e que não tem como regularizar, se a gente deixasse só diante da questão ProURB. Ele também se sensibilizou com essa situação e nós vamos fazer uma ProURB híbrida, vamos dizer assim, em locais de ocupação que anteriormente era considerada como invasão. Mas não são todos os lugares. Tem que respeitar a questão do dezembro de 2016, novas não serão feitas nesse modelo. E a lei da REURB veio autorizar o poder público, em caso de extrema necessidade, vender áreas que ele tenha para pessoas que estão ocupando essas áreas e o local já se encontra antropizado, porque às vezes são áreas verdes, áreas de reserva ou áreas de preservação permanente. Quando já antropizadas, e a lei prevê uma antropização que é fora dessa lei da ProURB, mas com outras leis, e também um local ocupado em que não está tendo um litígio judicial já solucionado, nós poderemos fazer um formato dessa ProURB que nós estamos chamando de híbrida, que seria mais ou menos o que está previsto na lei e que, com a ajuda do prefeito, nós poderemos também regularizar. Isso não quer dizer que novas invasões poderão ser analisadas, não. Que fique bem claro. Não é uma legislação de tolerância? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. É de solução de problemas que leis burocráticas vão criando para o município, para o gestor público, que agora veio um formato de regularizar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Um novo loteamento em Uberlândia, regularizado, vai prever área verde, vai prever área que tem que ser destinada ao município, para que o município entregue para a população escola, unidade de saúde e outras coisas assim que são necessárias. Porém, existem locais em que estão sendo instalados novos loteamentos legais em Uberlândia que não vão necessitar de tudo isso, porque a população daquela região não precisa dessas questões públicas. Vou te dar um exemplo para ficar bem claro. Os condomínios de luxo que nós temos no sul da cidade, quando a pessoa vai implantar aquilo, ele tem que deixar uma área verde, ele tem que deixar uma área institucional, e não tem jeito da gente escolher aquele local para construir uma escola pública, porque não vai ter nem funcionamento. Trata-se de pessoas que têm condição econômica e que buscam escolas no centro da cidade, ou escolas que eles já procuram por si só e não vão ocupar. E aí, o que fazer com essas áreas? Você entendeu? Então fica uma coisa difícil para a prefeitura. Ela tem que cuidar da área, ela tem que colocar verde na área, ela tem que limpar a área. Olha que dificuldade. Por quê? Porque tem uma lei que fala que todo loteamento tem que deixar para a prefeitura tantos por cento de área.
Então, às vezes, nessas áreas que foram no passado ocupadas por essas pessoas, vindo a REURB, essa REURB, por isso eu chamo de uma forma híbrida, vai possibilitar aquele conserto. Porque na REURB está previsto que pode, inclusive área verde, ser destinada à ocupação e à regularização. Isso que nós vamos tentar fazer. Mas lembro a todos de Uberlândia, novos não serão aceitos nem pela REURB, nem pela ProURB, nem pela Prefeitura de Uberlândia, nem pelo Ministério Público. E uma coisa que eu tenho que deixar as pessoas alertadas. Depois que aconteceu tudo isso e nossa cidade sofreu as consequências desse crescimento desordenado e sem previsão, nós solicitamos uma maior ênfase no trato da polícia ambiental com novos loteamentos. Então hoje, seguramente, se alguém for pego com algum trator em área rural em Uberlândia e não tiver o licenciamento, a pessoa será presa tranquilamente. Então não pensem que está facilitado agora, porque isso não acontecerá. E outra, a justiça, às vezes, é bastante humana nesse momento, quando se trata de algo antigo, de pessoas que estão instaladas em determinado local e que vivem lá e que fizeram daquilo ali o local de moradia deles. Mas ela não é muito complacente com coisas recentes. Então, se houver alguma invasão ou algum loteamento irregular agora em Uberlândia, nós estamos preparados para agir de imediato e tirar as pessoas e tirar o loteamento. Então, portanto, as pessoas que forem pensar em comprar loteamento em Uberlândia, não comprem loteamento novo, porque não será regularizado. Fica aí o recado. Ô, doutor, a gente queria agradecer imensamente a sua participação aqui na rádio, parabenizá-lo pela atuação na Promotoria de Meio Ambiente e deixar o espaço aberto caso o senhor tenha mais algum esclarecimento para fazer, porque é um assunto que merece um cuidado especial. Sim, eu deixo aqui abertas as portas do Ministério Público, e o Rubens também já abriu as portas da Secretaria de Planejamento para que esclareça para aquela pessoa interessada qual local ela pode adquirir, que ela não está adquirindo coisa irregular. Então procure o Ministério Público, procure a Prefeitura. A Prefeitura aqui, a Secretaria já tem no próprio site dela a relação desses loteamentos irregulares, e ela tem condição de falar para o interessado qual local ele pode adquirir e que já esteja regularizado. Tomem cuidado, não vão comprando por comprar, não vão comprando com aquela vontade de ter alguma coisa na vida, uma área, uma chácara, uma residência. Isso é legítimo, mas tem que ser pensado para que a própria pessoa não saia prejudicada. Tomem cuidado, procurem o Ministério Público, procurem a Prefeitura. Muito obrigado, doutor Breno. Foi muito esclarecedora a entrevista e a rádio está de portas abertas para o Ministério Público sempre que precisar. Muito obrigado, vocês estão de parabéns com a rádio. Moradores do bairro Luiz Orte de Freitas recebem o Uberlândia Viva nesse domingo. Essa incrível caravana de serviços, atividades culturais e de lazer que mobiliza todas as secretarias municipais já passou por vários pontos da cidade. Na quinta edição, o endereço da cidadania será o Parque Linear do Luiz Orte, na Avenida Genarino Casabona, em frente à Lagoa. Das 8h30 da manhã até 1 da tarde, a população vai poder utilizar vários serviços públicos que agora estarão ainda mais próximos. A estrutura inclui banheiros químicos e bebedouros. O público vai poder conferir o som da banda municipal, apresentações culturais, orientações em diferentes áreas, como isenção da taxa de esgoto, direito do consumidor e empreendedorismo. Além disso, tem também atividades recreativas como ginástica dançante, grafitagem e tour tridimensional em construção civil com óculos de realidade virtual.
Quem comparecer ao Parque Linear também vai poder receber doação de mudas e acompanhar o torneio de futebol de campo com alunos da FUTEL, com entrega de troféu e medalhas. A programação completa com todos os serviços e atrações disponíveis você encontra no nosso portal uberlandia.mg.gov.br. Uberlândia Viva, a gente se vê no domingo lá no Luizotti. Renato, já é tradição aqui na Rádio Nossa Cidade, você sempre acompanha as obras que estão em andamento em vários pontos do município. É isso mesmo, Zé Pedro, principalmente na maior obra de mobilidade urbana da nossa história. As máquinas e os trabalhadores do Uberlândia Integrada chegam agora à rodovia municipal Joaquim Ferreira. O serviço beneficiará diretamente milhares de pessoas. A via serve como itinerário do transporte público, dá acesso à comunidade rural de Sobradinho e é rota para acesso a institutos de pesquisas e diversas empresas. O recapeamento é parte do Uberlândia Integrada 2, que só nessa primeira fase recupera mais de 130 quilômetros de vias. Na próxima fase, outros 130 quilômetros de vias serão recuperados nas regiões Centro-Sul e Centro-Oeste. Em pouco mais de um mês de trabalho, mais de 16 quilômetros já foram recuperados. Muitas e muitas avenidas, viu, Renato? Já passou pela Avenida Elis Regina, no bairro Liberdade, pela Avenida José Andraus Gassani, lá no Nossa Senhora das Graças. Passou também pela Rua Vinícius de Moraes, entre a Avenida Olímpica e a Rua Alexandrino Alves Vieira, no bairro Santa Rosa, além da Avenida Ayrton Borges da Silva, no Nossa Senhora das Graças, e na Avenida Sideral, no Jardim Ipanema. Maio Amarelo, o mês de conscientização sobre os perigos no trânsito vai acabando, mas as ações nesse tema são constantes. Uma ação promovida pela Secretaria de Trânsito e Transportes e pela Autotrans na plataforma do Terminal Santa Luzia reforça o comportamento seguro dos passageiros. Fiscais de transporte e funcionários da Autotrans distribuíram material educativo e orientaram os passageiros. Por ser um local de fluxo contínuo de veículos pesados, os terminais contam com normas básicas de segurança. É importante aguardar o ônibus atrás da faixa amarela, por exemplo. Também atravessar na faixa de pedestres e não realizar embarques e desembarques com a porta dos veículos em movimento. O motorista, instrutor Antônio Silva, fala da importância da iniciativa. Esse trabalho no mês de maio, em conjunto com a Secretaria de Trânsito e Transporte, que também se preocupa muito com a questão da segurança no trânsito de Uberlândia, e as empresas todas investem em treinamento para um transporte seguro. E a Secretaria, nesse sentido, ela tem trabalhado diuturnamente, visando essa segurança dos clientes e maior conforto, né, e segurança para os nossos clientes. O fiscal de transporte da CETRAN, Kazuchindo, orienta que os usuários devem estar sempre atentos dentro dos terminais. Tem todos os terminais as faixas amarelas próximo ao final da plataforma, indicando que ali é uma área de risco, mas infelizmente muita gente desconhece essa informação, acaba ficando em cima da faixa, causando até acidentes. Fora isso, questão de ajudar as pessoas com deficiência, portadores de necessidades especiais. Na hora de embarcar nos ônibus, eles esquecem dessas pessoas, precisam dessa ajuda, desse auxílio, da prioridade na hora de embarque. O objetivo do Maio Amarelo é desenvolver uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil com a intenção de colocar em pauta o tema da segurança viária. Em maio de 2011, a ONU decretou a década de ação para a segurança no trânsito. Por isso, o mês se tornou referência mundial para balanço das ações que o mundo inteiro realiza. 4 linhas do transporte público passam por mudanças a partir de amanhã. As alterações são feitas mediante solicitações da comunidade e estudos técnicos. Meu caro José Pedro, a linha D280, que conecta o terminal Umuarama passando por Martinez e Cruzeiro dos Peixotos, recebe modificações no itinerário para dar maior fluidez no deslocamento. Se você utiliza a linha I323, que liga o terminal Santa Luzia ao terminal Umuarama, ela também passará por mudanças. Ela vai deixar de contemplar as ruas Rio Grande do Norte, José Rezende, Delfim Moreira e Florestano Macedo Tibério. Os veículos passam a fazer o trajeto pelas seguintes vias: Rua Professor Ciro de Castro Almeida, Avenida Floriano Peixoto, Rua Pernambuco e BR-050 no sentido Terminal Santa Luzia. A linha A121, que realiza o trajeto entre o Terminal Central e o bairro Cidade Jardim, terá ajuste nos quadros de horário. Uma das alterações é a inclusão dos horários das 6h30 da manhã e das 15 horas e 5 minutos nos dias úteis.
e das 6h30 da manhã aos sábados, saindo do Terminal Central. Por fim, a linha I-267, que liga o Terminal Moarama ao Terminal Novo Mundo, também terá mudança no quadro de horários com o encerramento da operação nos dias úteis na última viagem às 10 da noite. Todos os detalhes estão disponíveis no link Meu Ônibus no portal da Prefeitura de Uberlândia. Giro de notícias. E olha esse lembrete extremamente importante: a vacinação contra a gripe para grupos prioritários termina hoje. Muita gente ainda não se vacinou, né, Renato? É preciso se imunizar, galera. São mais de 70 salas de imunização à disposição de idosos com mais de 60 anos, gestantes, crianças com mais de 6 meses e menos de 6 anos, professores, profissionais de saúde, funcionários do sistema prisional e membros ativos das Forças Armadas e servidores de segurança pública. Nas UAIs, a vacinação vai até às 8 da noite. E o Dia do Desafio, que sucesso, hein? Mobilizou mais de 200 mil pessoas em Uberlândia. O total corresponde a 30% da população da cidade, o dobro do índice alcançado no ano passado. Isso aí é uma competição saudável entre Uberlândia e Pelotas, município do Rio Grande do Sul. E aí vai ter a definição de qual cidade mobilizou mais gente. O resultado deve sair na próxima quinta-feira. Cultura, Praça Clarimundo Carneiro é palco de música e dança. É hoje, a partir das 18 horas. Primeiro tem uma noite dançante, com 20 dançarinos de grupos da cidade, e logo após vem o som da UD Jazz Big Band. Nos últimos meses, a Prefeitura de Uberlândia tem realizado eventos semelhantes na praça, democratizando o acesso à arte. Giro de notícias. A edição de hoje foi maior por causa da nossa entrevista, mas agora sim, sextou, Zé Pedro. A edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência nas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável, Josuá Barroso. Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, você pode contar com a gente, Renato, ouvintes, até segunda-feira. Um bom começo de junho a todos. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.